Paz seja convosco. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. São as palavras do salmista Davi, reconhecendo a soberania de Deus para que ele tivesse com vida. Pegue seu copo com água, para no final fazermos o ato profético. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória. Hoje nós vamos começar o livro de Abacuque. É um livro, irmã Terezinha, de apenas 3 capítulos, irmã Maria Vaz. Mas muito profundo. Abacuque, ele é o profeta que eu sempre menciono, porque tudo aquilo que nós vimos alguns dias aí atrás, Isaías falando, Jeremias falando, Ezequiel falando, foi a partir deste homem aqui. Eu tenho dito a vocês, a Bíblia ela não foi escrita em ordem cronológica. O Abacuque foi um dos primeiros profetas que Deus mostrou o que queria acontecer. O capítulo 1 de Abacuque são 17 versículos importantíssimos, muito interessante. Ele fala que a iniquidade de Judá será castigada. Outros profetas falaram muito. Eu sempre lembro a você que Israel eram 12 tribos, por causa do pecado de Salomão, se dividiram. 10 reinos do norte, 2 do sul. Senaqueribe, a Síria, ele invadiu e destruiu Israel. Judá, Deus poupou, porque tinha um rei que buscou a Deus. Só que depois, infelizmente, Judá também se corrompeu. Por isso que a gente tem que ter cuidado para a gente não se corromper, como muitos cristãos, como muitos evangélicos, como muitas pessoas que seguem a Deus, têm se corrompido. Por isso que temos que ter cuidado. Infelizmente, Judá se enveredou pelo mesmo caminho. Então, Deus usa esse profeta para dizer o peso que viu o profeta Abacuque. Olha só, o peso, a justiça de Deus. Traz um intenso diálogo entre o profeta e Deus. Com as suas mensagens, podemos aprender muito sobre a nossa própria vida, ao ver que o perverso império da Babilônia seria usado para trazer juízo ao povo escolhido, mas caído. O império assírio foi antes da Babilônia, ele era perverso. O que Deus fez? Deus levanta Nabucodonosor, que se tornou mais perverso do que o império da Assíria, para destruir aquele malvado imperador da Síria. Só que agora Nabucodonosor também iria se revelar um homem mau, um homem sanguinário. Mas Deus iria usar também este homem para um juízo contra Judá. Então, o Abacuque, ele fica perplexo, ele fica desesperado em meio ao pecado do povo de Israel. E Deus mostra a ele o cativeiro. Um beijão, pastor Odílio. Deus te abençoe, meu amado. E ele fica ali desesperado. E ele fica desesperado também por causa do pecado do povo de Judá. E no versículo 2 ele pergunta a Deus: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Quem nunca esteve como Abacuque, angustiado por ver tantas injustiças? Ele estava angustiado. Uma vez eu conversava aí com o pastor Odílio, ele estava angustiado por causa desta guerra e outras coisas. Muitas vezes a gente que é pastor, a gente fica angustiado com certas situações que você vê.
em todas as áreas da vida. O Abacuque estava assim, angustiado com a situação que ele via o que estava acontecendo no meio do próprio povo de Deus. Não era nem no mundo, como nós falamos. E no versículo 13 ele fala: por que razão me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio. Só que ele fala, isso estava acontecendo no meio do povo de Deus, não era nem lá o mundo secular, não, era o que estava, como nós falamos hoje, dentro da igreja. Então ele fala, por que razão me mostras a iniquidade? O Todo-Poderoso queria que Abacuque testemunhasse os pecados e a maldade de Judá contra ele. Então o profeta, ele estava assim, como se diz, boquiaberto, alarmado. Mas por que o Senhor está me mostrando isso? Quantas vezes que talvez você já fez esta oração? Deus, por que isso? Até quando? Por que está acontecendo isso na minha casa? Por que está acontecendo isso na minha família? Por que está acontecendo isso na igreja? Por que está acontecendo isso no país ou no mundo? E assim por diante. Ainda no versículo 3, disciplina é uma prova de amor. Olha, os jornais trazem, queridos, em larga escala, os mesmos problemas que condenaram Judá, ou seja, impunidade, violência, injustiça. Você assiste o jornal daqui a pouco, ou você pega um jornal para ler, o que vai falar no jornal é a mesma coisa que acontecia no tempo de Abacuque. É o que ele relata, estou vendo violência, estou vendo morte, o marido matou a mulher matou o marido, o pai matou o filho matou a mãe, matou o avô, e estuprou, e você vê os noticiários, você pode ligar que daqui a pouco você vai ver essas notícias. Ah, roubou, assalto, foi, levou, matou. Então, assim como os pais orientam e disciplinam os filhos quando erram, a fim de evitar aflições futuras, queridos, o nosso Deus, ele exorta e repreende o seu povo para evitar novos sofrimentos. O Abacuque, o Hebreus, no capítulo 12, 5 a 8, ele fala isso. Deus disciplina aquele que ele ama. Normalmente o povo de Deus não gosta muito desse tipo de mensagem, quando fala que Deus é um Deus que disciplina. Sempre é mais gostoso ouvir mensagens acerca do amor de Deus. E até para a gente que é pastor, é mais gostoso falar do amor de Deus. Mas a Bíblia também nos fala que, assim como o pai disciplina o filho porque ama, assim também Deus, ele disciplina. Era terrível que Israel, que Judá iria enfrentar, era terrível, mas é para a disciplina deles, para que viesse a se cumprir aquilo que Deus tem prometido para a nação de Israel, para o povo de Israel. Assim como você e eu, tem bênçãos que Deus promete para nós, tem vitórias que Deus promete para nós. Às vezes, certas situações de disciplina na nossa vida nos leva, como se diz, a colocar o prumo, a trilhar o caminho certo, para desfrutarmos das maravilhas que Deus tem para nós. Se Deus tem coisas boas e maravilhosas para nós aqui nesta vida, imagine no porvir, imagine na vida eterna. E Deus não quer que a gente venha perder a bênção, a comunhão dele aqui, mas quanto menos que venhamos perder a vida eterna. No versículo 4 ele fala, por esta causa a lei se afrouxa, o juízo nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo, o juízo se manifesta torcido. É o que vê hoje, dá a impressão que está falando até no Brasil. A lei se afrouxa, a sentença sai ao contrário, tem dinheiro, escapa, não tem dinheiro, cadeia. É coisa que ocorre hoje, estava acontecendo ali. Por esta causa a lei se afrouxa. A justiça não estava sendo aplicada de forma incisiva por aqueles que tinham a responsabilidade de zelar pela lei.
Os magistrados não agiam com imparcialidade diante dos litígios que surgiam entre o povo. Então, a justiça ela era distorcida. O versículo 5, vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Deus fala para admirar. A Síria era a grande ameaça à segurança, não apenas de Judá, mas também de outras nações. Entretanto, era pouco provável que naquele momento os assírios voltassem a atacar o povo de Deus. Olha, gente, como Deus faz. A Síria já havia destruído Israel, agora iria destruir Judá. Deus poupa, Deus segura o líder da Assíria. Olha, Deus usa Nabucodonosor, olha como é as coisas de Deus. Ele usa Nabucodonosor para livrar o povo de Judá. Deus fez algo maravilhoso usando aquele homem. Mas agora Deus iria usar aquele homem contra o seu povo. Dá para entender? É por isso que alguém diz assim, que Deus complica, depois ele te explica por que ele complicou. Era isso que estava acontecendo. O Abacuque pede para Deus resolver. Ele fala, eu vou resolver. Eu vou levantar o Nabucodonosor, que vai destruir a Síria, vai libertar vocês. Mas só que depois eu vou usar ele para atormentar vocês, para que vocês se voltem para mim. E depois ele já profetiza que Deus iria usar os Médio-Persa contra o Abacuque. O que é isso, pastor? Às vezes Deus permite alguém se levantar e te prejudicar. Isso leva você a orar, a jejuar, se arrepender e a voltar para Deus. E naquele momento que você se volta para Deus, Deus acaba usando alguém que vem contra aquela pessoa para te libertar. Só isso. Mas Deus já não podia dar essa bênção logo direta de uma vez? Não é? É o que o livro de Abacuque fala. Parece que ele complicou, pastor Odílio, parece que ele complicou Maria Vaz, parece que ele complicou irmã Terezinha, parece que ele complicou irmã Lúcia Sena lá no Ceará. Mas ele fala, admire. Às vezes você está passando um momento difícil, um momento terrível, talvez você não está conseguindo ver as maravilhas que Deus tem para fazer na sua vida. Mas ele está dizendo para você, fique quieto, acalma teu coração, o que eu estou fazendo é maravilhoso. Pastor, mas eu estou passando dificuldade. Era isso que iria acontecer com Israel, mas Deus fala com eles, mas lá na frente vocês vão ficar admirados do que eu vou fazer na vida de vocês. Talvez você está passando um momento difícil, mas Deus manda te dizer, aquieta teu coração, acalma teu coração, eu estou agindo, eu estou operando e eu vou fazer algo maravilhoso. Aí versículo 6, porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura. Aqui é quando ele profetiza. Abacuque, ele ficou assustado ao descobrir que os caldeus destruiriam Judá com a permissão do Altíssimo, devido à nossa limitação diante da sabedoria de Deus. Muitas vezes não entendemos o seu modo de agir. Talvez Deus está agindo na sua vida e você não está entendendo. Talvez você pense que Deus está quieto e não está fazendo nada. Judá iria passar por essa experiência. Muitas vezes nós passamos por essa experiência. Deus age na nossa vida e parece que ele não está agindo. Ele está fazendo e parece que ele não está fazendo. O versículo 11 diz, então muda a sua mente e seguirá e fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Muda a sua mente. O estado de espírito de Nabucodonosor
mudou em relação à nação de Judá. Em outras palavras, o rei caldeu passou a ser insolente e tremendamente ambicioso, porque desejava a todo custo conquistar essa nação. Porque o que está acontecendo aqui? Que Nabucodonosor, quando ele destruiu a Síria e se tornou imperador, e no coração dele, ele não tinha nada contra Judá. Ele não tinha nada contra o povo de Deus. Só que, de repente, o próprio Deus muda a mente dele e ele passa: eu vou destruir Jerusalém. Eu quero essa cidade. São as coisas do Senhor nosso Deus. O versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo? Ó Senhor Deus, o antídoto para o desespero é a confiança no caráter de Deus. Enquanto o profeta olhava as circunstâncias ruins, ele ficava frustrado e sem perspectiva. Mas ao orar e focar na grandeza de Deus, alcançou um novo entendimento. Ou seja, Abacuque ele ficou assustado. Ah, mas o que é isso? Estava a Síria, o senhor usa Nabucodonosor, destrói a Síria, liberta Judá. Agora o senhor vai mexer na mente de Nabucodonosor para ficar contra nós. Mas aí ele para, aquieta o coração e ele reconhece que Deus era soberano. Vamos orar agora? Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você, reconheça na sua vida que Deus é soberano. O versículo 12 ele fala: nós não morreremos. O Todo-Poderoso ama suas criaturas, mas isso não quer dizer que ele será tolerante com seus erros. Eu quero dizer que Deus ama você. Deus manda te dizer, você não vai morrer. Pastor, mas a luta está grande, mas Deus está mandando te dizer, você não vai morrer, você não vai ficar doido, você não vai ficar doida, você não vai ficar maluco, você não vai ficar maluca. Ele vai te dar vitória. Querido Deus e Pai, autor da nossa fé, nós estamos encerrando essa live e depois nós vamos estar em oração. Estarei orando pelos teus filhos que estão conosco nesta manhã, inclusive teu servo, pastor Ludílio, pastor Odilon, pastor Valdeci, Ezra Zelinski, que sempre tem nos acompanhado, ou ao vivo ou no decorrer do dia, tem ouvido essa palavra. A Igreja Quadrangular 37. Senhor, que tu venhas falar conosco através da tua palavra. Essa pessoa que está passando um momento difícil, um momento terrível, um momento de dificuldade. Talvez o Senhor está fazendo algo maravilhoso na vida deste homem, na vida desta mulher, e ela não está entendendo. Talvez esse momento difícil que o teu filho, a tua filha está passando, é o Senhor dizendo para ele e para ela: ore, jejue, leia a minha palavra, consagre a sua vida, eu vou mudar a sua história. Querido Espírito Santo, ajude essa pessoa, esse homem, essa mulher, a enxergar pela fé lá na frente a bênção, a dádiva, a vitória, o sucesso, a libertação, a prosperidade, a paz de espírito, a paz de alma que o Senhor tem para ela. Pode beber a água. Meu querido, minha querida, leia todo este capítulo. Amanhã nós vamos continuar esse livro. São 3 capítulos, uma história maravilhosa. Às vezes Deus complica, mas depois ele descomplica e te mostra por que ele complicou. Creia que Deus está agindo na sua vida e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Olha, um beijo no teu coração.